E aí pessoal, tudo bem? Chegamos à terceira parte dos nossos vídeos Medalhas Brasileiras e agora vamos falar da Força Aérea Brasileira. As medalhas entregues por nossos heróis do Senta-Pua, da Elo e do que fez o patrulhamento de costa no nosso litoral. Vamos lá? Mas, Gustavo, já ia esquecendo. Para aí, por favor, gente. Se inscrevam no nosso canal, curtam, assim vocês vão nos ajudar a tocar esse projeto adiante. Toca a ficha, Gustavo! Bom, por último vamos apresentar a força mais nova na época brasileira, que era a Força Aérea Brasileira. Ela foi criada no dia 20 de janeiro de 1941. Como uma força nova, foram medalhas totalmente criadas para o esforço de guerra. Mas antes delas, a Ordem do Mérito Aeronáutico, esse aqui é o grau de cavaleiro, foi a primeira condecoração criada pela Força Aérea Brasileira em 1943, semelhante à Ordem Naval, do Mérito Naval da Marinha e a Ordem do Mérito Militar do Exército, que existiam desde 1934. Então essa aqui é a Ordem do Mérito Aeronáutico. As primeiras medalhas concedidas para membros por ações contra o inimigo foram o pessoal que afundou os submarinos na costa brasileira que receberam essa medalha, entre eles o Alberto Torres. Posteriormente, os oficiais que receberam comandos, como Nero Moura, receberam também essa medalha. As demais foram criadas pelo Decreto 7.454, de 10 de abril de 1945, e alteradas pelo Decreto-Lei 8.901, de 24 de janeiro de 46, e regulamentados pelo Decreto 20.497, de 24 de janeiro de 46. Pela ordem de importância, Cruz de Serviços Relevantes, que é essa aqui, ó. Destina-se a agraciar os militares da ativa e da reserva e reformados que tenham prestado serviços relevantes de qualquer natureza referente aos esforços de guerra, preparo e desempenho de missões especiais confiadas pelo governo dentro ou fora do país. Essa aqui, que teoricamente aqui que nós não temos no nosso acervo, ela nunca foi entregue. Tá? Nero Moura estava criando as propostas, consultando seus veteranos no pós-guerra, quando voltaram em 45 para o Brasil, mas com a queda de Getúlio Vargas, ele saiu da FAB e não chegou a ir adiante. A ideia na época, segundo os rascunhos, era conceder para os pilotos que tivessem voado acima de 90 missões. Seriam 9 pilotos, o Torres com 100, Pessoa Ramos com 95, Lima Mendes com 95, Keller com 95, Horácio com 94, Rui Moreira Lima com 94, Strógino com 93, Meira com 93 e Goulart com 93. Na sequência nós temos essa aqui, ó. Agora sim, a Cruz de Bravura. Medalha destinada a missões de guerra. Essa medalha era destinada a militares da ativa e da reserva da aeronáutica que tenham se distinguido por ato excepcional de bravura. Até hoje, a Cruz de Bravura foi concedida a 5 oficiais aviadores brasileiros que morreram na campanha na Itália, atacando objetivos militares, entre eles, capitães aviadores Luiz Lopes Dornelles, Aurélio Vieira Sampaio e João Maurício Campos de Medeiros. Os primeiros tenentes aviador, John Richard Cordeiro e Silva, e o segundo tenente aviador da reserva, Federico Gustavo dos Santos. Essa é a medalha que foram dados para os mortos que morreram em combate na Segunda Guerra Mundial, que eram pilotos da FAB. Notem a cor dela, de um bronze chocolate lindíssimo. Essa, então, é a Cruz de Bravura. Na sequência, essa aqui, uma medalha muito especial também. É a Cruz de Sangue.
medalha destinada a missões de guerra. São agraciados com a Cruz de Sangue os militares da Força Aérea Brasileira ou civis brasileiros que sirvam na FAB e desempenharam com eficiência as missões de guerra e foram feridos em ação contra o inimigo. Essa medalha aqui em particular foi concedida a 13 oficiais aviadores brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, entre eles aqueles que participaram da campanha da Itália. 13 que sofreram ferimentos ou foram mortos receberam essa medalha. Medalha de sangue da FAB, Cruz de Sangue. Aqui, ó. A equivalente a sangue do Brasil, do Exército, que eu já apresentei para vocês. Bom, vamos para essa aqui, que é a fita Cruz de Aviação, fita A. Somente entregue para oficiais que realizaram missões de guerra na Itália, de acordo com o número de missões de guerra. O primeiro que recebeu 30 missões recebia uma estrelinha, e assim consequentemente. Então, ela foi concedida até hoje uma com palma para Alberto Torres, que completou 100 missões, com 3 estrelas para 13 aviadores, com 2 estrelas para 7 aviadores, com 1 estrela para 21 oficiais aviadores e 100 estrelas para 16 oficiais aviadores, de acordo com o número de missões. Cada estrela representava 30 missões. Na Itália, fita A, essa cor aqui, ó. Agora o verso. Cruz de Aviação, FAB, escrito no verso. E daí temos a fita B, que é a mesma medalha, somente troca a fita. Esse aqui era destinada para missões de patrulha no litoral brasileiro. Com o mesmo critério de número de missões, as estrelinhas, acima de 100 missões recebiam uma palma. Outra medalha dada para a Força Naval, que fez patrulhamento de costa aqui, os membros da Força Aérea, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército também, que foram voluntários para fazer patrulhamento, foi a medalha de campanha do Atlântico Sul, que é essa aqui. Foi criada pela Lei 497 de 1948 e regulamentada pelo Decreto número 26.550 de 1949, ou seja, ela foi concedida depois da guerra, mas para galantear aqueles que fizeram as missões de patrulha na costa brasileira. Campanha do Atlântico Sul. E aqui o verso, como é que era? 42, 45. Medalha da campanha do Atlântico Sul. Aqui nós temos também a medalha de campanha de quem foi para a Itália, da FAB. Aqui o verso. Uma coisa interessante, quem foi da ELO, na Esquadrilha de Ligação e Observação, que era da FAB, mas esteve dentro da FEB, recebia essa aqui e também a de campanha do Exército, recebiam as 2 medalhas, os pilotos e os mecânicos. Bom, os brasileiros tiveram lá, dentro da Força Aérea Americana, receberam distinções também americanas, que nem os do Exército recebiam do Exército. Esse aqui, no caso, é a Cruz de Distinção Aérea, Distinguished Fly Cross Medal, e a Air Medal. 19 pilotos nossos receberam a Distinguished Fly Cross, a DFC. E somente um recebeu 2, que recebia uma folha de carvalho no meio da fita da medalha, representando a segunda concessão. Esse foi o Torres.
e recebeu não só na Itália, mas pelo afundamento do submarino também alemão na costa brasileira. Recapitulando, 19 receberam uma medalha e somente um, duas. Bom, aqui mostrando para vocês a Discreet Fly Cross de perto. Uma medalha muito especial pela Força Aérea Americana, que nossos pilotos receberam por extrema bravura e número de missões. Depois nós temos a Air Medal. A Air Medal, para o Brasil, obedecia o critério de citação de combate. Nós tivemos 9 pilotos que receberam 5 dessas, então eles recebiam uma medalha e uma folha de carvalho de prata. Nós tivemos 8 pilotos que receberam 4, 12 pilotos que receberam 3, 6 pilotos que receberam 2 e somente um piloto recebeu uma somente. Além dessas medalhas aqui, o pessoal do apoio, o pessoal de terra, receberam as Bronze Star, total de 6 medalhas, entre eles o Nero Moura. Também o Nero recebeu a Legion of Merit, recebeu uma só por sua liderança no primeiro grupo de caça. E por incrível que pareça, está listado na Força Aérea Americana que 2 integrantes do primeiro grupo de caça Santa Pô receberam a Silver Star, mas até hoje não sabemos quem foram essas pessoas. Se não é um boletim exclusivo, confidencial, isso jamais vamos ficar sabendo. Ou algum dia nós iremos descobrir. Aqui só para ilustrar para vocês, esse era o brevet de piloto, esse aqui é de mecânico de aviação, da FAB na Segunda Guerra Mundial, e esse aqui é o mecânico de rádio. Esse aqui era o brevet de piloto americano, Silver Wings, que nossos pilotos receberam. E o pessoal que fez treinamento aqui no Brasil para patrulhamento, os que fizeram com a Marinha receberam também o da Marinha Americana. Ou até tem alguns pilotos que receberam até os 2. Agora vamos mostrar alguns grupos especiais para ilustrar um pouquinho mais as condecorações brasileiras na Segunda Guerra Mundial. Bom, para ilustrar grupos da Força Aérea Brasileira, nós temos aqui do capitão, na época da guerra, Kolbe, capitão aviador. Ele era piloto de Catalina, com mais de 90 missões de patrulhamento de costa brasileira, por isso que ele recebeu a fita B e do Atlântico Sul. Ele foi treinado pelos americanos, da Marinha Americana, por isso recebeu o brevet da Marinha Americana. O capitão Kolbe chegou ao posto de coronel e morreu nos anos 60 num acidente de C-47 com mais de 6.000 horas de voo. Descanse em paz, missão cumprida. Aqui nós temos de um sargento da FAB de intendência que serviu também no patrulhamento de costa brasileira. Não era só o pessoal da aviação propriamente dita ou do apoio que participou, mas também esses daqui que estão fazendo para fazer funcionar a máquina de guerra, se voluntariaram e fizeram missões de patrulhamento de costa. Também jamais serão esquecidos.